Boa noite, 20 horas e 1 minuto, iniciamos o nosso Evangelho de maneira virtual. Lívio Ferraz, Eurilanda, minha amiga, minha irmã, muita gente entrando, que bom. Eu vou esperar um pouquinho para que todos possam entrar, para a gente dar início ao nosso Evangelho, o Evangelho da quinta-feira, de maneira muito extraordinária. Infelizmente, essa pandemia está atingindo um dado muito crítico, um momento muito crítico, e por prudência da casa, do Grupo Espírita Paulo Estevão, do presidente, dos nossos amigos que fazem parte do conselho, nós preferimos, foi escolhido por unanimidade a ausência dos trabalhos presenciais. Então nós estamos aqui agora de maneira virtual para dar continuidade ao nosso trabalho, o trabalho de amor que tanto nos faz bem, que tanto gostamos de fazer. Todas as quartas, todas as quintas e amanhã com uma boa palestra, isso aí eu vou falar um pouco mais na frente. Sejam bem-vindos. Muita gente entrando. Acenda isso, pessoal. Acenda aí para saber se está tudo bem, se vocês estão me escutando bem, se está tudo legal. Ótimo. Ótimo. Faz coraçãozinho também. Isso. Boa noite, Sandra. Catarine, boa noite. Minha amiga Gláucia, boa noite. Natálio, boa noite. Efigênia. Tem muita gente entrando. Vou esperar um pouco mais para que a gente possa dar início ao nosso Evangelho, um Evangelho muito bom, como todo o Evangelho do Cristo, como todos os ensinamentos moralizantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais um minutinho e a gente começa o nosso Evangelho. Já está entrando bastante gente. Tem uns coraçõezinhos também aí. A Gláucia aí, mandando coração. Boa noite. Charles. Pronto, vamos lá. Vou desligar aqui esse som para a gente conectar aqui o fone. Pronto, vocês me escutam bem, pessoal? Escutam bem? Sim? Não? Boa noite. Dá para escutar todo mundo bem aí? Vamos ver se tá dando para escutar agora melhor, né? Ótimo. Vamos lá com os nossos informes. Os informes. Amanhã nós vamos ter uma palestra com o nosso amigo Césio Santiago.
E o tema é muito especial. Ele vai falar sobre a importância das relações afetivas para o Espiritismo. Eu tenho certeza absoluta que o Césio vem falar a respeito de muita coisa boa, principalmente sentimento, né? O nosso sentimento que tem que estar bastante aflorado, bastante conectado com os ensinamentos de Kardec, com os ensinamentos do Mestre Jesus, o nosso cristianismo que nós tanto amamos, né? E esse espiritismo que faz com que as junções de sentimentos possam ser as melhores junções. Então, amanhã, o nosso amigo Césio Santiago, nosso cientista, eu gosto de chamá-lo de cientista do Espiritismo, nosso estudioso do Espiritismo, vai fazer essa palestra amanhã às 20 horas. E hoje eu vou falar sobre um tema bastante interessante. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas eu quero aqui, pessoal, fazer um combinado com vocês. Eu vou falar mais ou menos uns 20 minutos, e esses 20 minutos eu vou pedir que, após esses 20 minutos, vocês possam me fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, para que a gente possa construir essa interação, uma interação bem mais fácil, e fica realmente bem mais interessante a gente poder participar juntamente com vocês, me fazendo algumas perguntas, e eu vou tentar respondê-las, né? Então, o nosso evangelho de hoje fala sobre uma iniciativa nossa que muitas vezes nós não conseguimos casar, fazer o encontro da fala com a ação. Porque quando eu não falo, quando eu falo de amor e eu não amo, quando eu falo de verdade e não sou verdadeiro, quando eu, através dessa minha comunicação, dessa forma exterior de falar aquilo que por dentro eu quero ser, mas ainda não consigo ser, me traz aí uma inquietação. Uma inquietação de não conseguir ser aquilo que eu falo que sou. Não adianta jogarmos as mãos para o céu, clamarmos a potência do Mestre, falarmos que Jesus, que Deus é maravilhoso, se nós não conseguimos introjectar todos esses ensinamentos, todo esse posturamento cristão que é exigido. Nós que temos o Cristo como modelo e guia da humanidade, nós sabemos o que devemos ser, sabemos o que devemos fazer e principalmente sabemos o que devemos sentir. Mas muitas vezes aquilo que nós exteriorizamos para as pessoas amores, o que basicamente o Cristo quer que façamos é que paremos, que a gente possa fazer uma reflexão sobre a nossa postura, sobre o nosso comportamento, sobre a maneira com que nós estamos vivendo a nossa vida. Uma vida de verdade carece não apenas de palavras, mas principalmente de ações, de atitudes. Não adianta dizer Senhor, Senhor, se meu coração não quer dizer Senhor, Senhor. Não adianta, dentro de uma visão comunicativa, daquilo que possivelmente eu posso estar sentindo, eu falar uma coisa e exteriorizar outra coisa. Nós devemos
ser pessoas que queremos, todos nós queremos ser seres que caminham em direção da correção, em direção da luz, em direção aos ensinamentos do Cristo. Mas muitas vezes esse querer ele tem que ter mais do que a força de uma vontade. Ele tem que transformar uma realidade em uma outra possível realidade muito mais pulsante, muito mais vibrante nas nossas vidas. É difícil, muitas vezes é. Mudar comportamentos, mudar atitudes é muito difícil. Mas é muito prazeroso quando você consegue transformar a sua jornada, transformar a sua caminhada em uma caminhada de superações. Onde antes a minha vida era pautada em cima de mentiras, em cima de atos falhos, a moral sempre lá embaixo, e hoje, através do meu esforço, desse meu bem-querer a mim e bem-querer ao outro, eu estou conseguindo me transformar, estou conseguindo transformar não só a minha realidade, mas principalmente dando estímulo para que outras pessoas possam transformar as suas realidades. Eu me lembro bem, nas Escrituras, várias passagens de Jesus, e Jesus era muito questionado sobre a sua maneira de se relacionar com as pessoas, e principalmente os fariseus questionavam muito o Cristo. Queriam pegar Jesus a toda hora, a todo instante, em algum ato falho, algum ato desconexo daquilo que ele mesmo pregava. Queria que Jesus pudesse não cumprir as leis de Moisés, enfim, a toda hora, a todo instante. Mas o que mais impressionava a todos, e principalmente os fariseus, é que Jesus, ele aplicou a lei da forma que a lei merecia ser aplicada. Diferente dos fariseus que entendiam toda a lei, falavam, professavam todos os ensinamentos, mas não conseguiam sentir, e muito menos não conseguiam agir em detrimento ao que a lei pedia. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Essas duas leis, Jesus simplifica e faz com que, através desses dois ensinamentos divinos, os seres humanos pudessem olhar uns para os outros como irmãos e pudessem também amar a Deus sobre todas as questões, sobre todas as coisas. Mas era muito difícil. Os próprios fariseus, quando Jesus os questionava, e tem uma passagem tão emblemática quando Jesus chama os fariseus de túmulos caiados, lindos por fora, mas cheios de podridão e iniquidades por dentro. Muitas vezes não adianta eu dizer que Senhor, Senhor, se meu coração está cheio de iniquidade. Não adianta eu ter o verniz da boa aparência, não adianta eu ter o verniz da boa educação, se por dentro eu não sou nada disso e eu não faço um mínimo esforço para me transformar. Mas o interessante é que nesse caminhar, nesse processo de viver uma vida totalmente em desconexão com aquilo que se fala, o remorso, ele é o primeiro que chega. O remorso que nos traz as transformações. Depois do remorso, o arrependimento. De ser diferente daquilo que eu normalmente falo que eu sou. E através do arrependimento a gente vem começar a questionar, fazer questionamentos internos. Muitos demoram a ter esse arrependimento, muitos demoram a fazer esse questionamento, mas todos nós iremos um dia fazer questionamentos a respeito daquilo que hoje exercemos na nossa sociedade. Se somos um bom pai de família, se somos um bom filho, um bom marido, se somos realmente um cristão exemplar, porque todo cristão, ele quer ser um cristão exemplar. Mas como eu falei no começo, querer apenas não vai fazer com que você se transforme, com que você mude. É preciso uma força, como o Leão Diniz, a força da vontade, de transformar a sua realidade em uma realidade completamente diferente
daquilo que você nem acreditava que você tinha essa capacidade, essa potência, porque muitos subestimam a sua própria potência. Mas Senhor não quer, Jesus não quer, Deus não quer essas exclamações. Jesus quer transformações. Jesus quer que a gente se transforme. E o único caminho é o caminho do amor. Não existe um outro caminho a não ser o caminho do amor para que essas transformações internas, elas possam acontecer. Não existe possibilidade alguma, não existe condição alguma de uma transformação se não for uma transformação de dentro para fora. E essa transformação advém do seu questionamento a respeito daquilo que você fala e daquilo que você exerce. Então faça agora um questionamento. O que é que você hoje fala para o mundo, mas o que é que você hoje é para o mundo? Exerce no mundo. A tua fala está em conexão com as tuas atitudes? Você está mais para fariseu da modernidade do que alguém que está querendo realmente uma transformação interna? É importante que a gente faça esses questionamentos, porque no Evangelho do Cristo, esse mesmo Evangelho, essa mesma passagem, essa mesma reflexão moral, quer que a gente possa observar a nossa conduta, a nossa forma de nos portarmos mediante as circunstâncias da vida. Justiça, amor e caridade são essas as ferramentas que o próprio Espiritismo nos pede que a gente possa utilizá-las. Justiça, amor, caridade. Eu não consigo entender que a caridade não tenha amor, que não tenha justiça. Eu não consigo entender que as pessoas que fazem o bem, elas não consigam se transformar em pessoas melhores. Se transformam. Por isso que auxiliar as pessoas, fazer com que as pessoas possam ser pessoas menos sofríveis, é uma forma de transformar internamente aquele eu que há muito tempo estava em contradição com aquilo que eu jogava no mundo. Quando a gente começa a servir, quando a gente começa a ser caridoso, quando a gente começa a ser benevolente, indulgente, atingindo os perdões da vida, nós começamos a nos transformar em pessoas melhores. E essa transformação, ela começa a construir uma conexão com todos os teus atos. Não só na maneira com que tu fala, mas principalmente na maneira que tu age e fechando tudo com aquilo que tu sente. Porque se eu acredito, porque exerci, senti, eu me transformo. Mas muitas vezes só existe casca, né? Tem muita gente que é muito casca, que é muito apenas envoltório, mas por dentro está precisando de uma transformação. E a gente tem que fazer esse questionamento, um questionamento muito rotineiro. O que é que eu hoje sou para mim mesmo? Será que eu não sou um fariseu hipócrita? É forte isso. Ou será que eu estou me esforçando para ser melhor? Melhor do que ontem. E melhor do que o amanhã que vai vir. Aliás, melhor do que ontem e hoje, na perspectiva do amanhã ser melhor do que hoje. Aí sim. Aí a gente vai começar a encontrar essa paz que todos nós buscamos e esse modelo de cristão que a gente pode ser exemplo para outros que estão ainda na condição da falha, dos equívocos, das tormentas internas, né? E aí vem muito questionamento, muito sofrimento traz questionamento, e é importante. Sofrimento é porta para reflexão, mas a gente pode também sofrer menos se a gente parar e refletir mais a respeito da nossa vida, a respeito da nossa condução e a respeito da vida das pessoas que participam conosco dos momentos íntimos,
ou momentos um pouco mais distantes, mas nós somos seres sociais. E aí é importante que a gente, nessa condição de sermos seres sociais, a gente comece a se comportar da melhor forma possível. O Espiritismo ele nos traz esse questionamento, né, da transformação, da reforma íntima, uma frase que todo mundo conhece, reforma íntima. Mas essa reforma tem que ser uma reforma duradoura. Não é reforma apenas de uma mão de tinta, mas tem que ser reformar aquela casa velha, e aquela casa velha ela pode até ser velha exteriormente, no seu exterior, quer dizer, mas internamente ela é um grande palácio. O palácio das virtudes, o palácio da boa nova transformando a tua realidade. É importante que isso aconteça. É necessário que a gente possa buscar essa transformação diária, através do amor ao próximo, dessa caridade, dessa bandeira flamulante, que é a bandeira da caridade, que nós, que somos espíritas cristãos, nós sabemos que devemos servir o outro, porque é o único caminho para essa transformação, para esse novo eu, essa busca de um novo eu, para que eu possa dizer Senhor, Senhor e entrar no céu. Como se o céu fosse algo pré-estabelecido. O céu está em nós e o inferno também, muitas vezes. E o que eu quero que a gente possa aqui já começar a fazer os questionamentos. O que é, eu vou perguntar a vocês, quero que vocês me respondam, e eu quero também que vocês me perguntem, para que a gente possa construir aqui os nossos consensos. Mas eu quero perguntar a vocês, o que é que você tem feito da sua vida para que as contradições elas diminuam? Contradição entre a fala e o teu comportamento, entre a tua moral. O que é que você tem feito? Eu vou começar agora a ver o que é que tem as pessoas que têm me perguntado. Vamos lá. Vocês podem me fazer perguntas, pessoal, para a gente começar a interagir. Ó, meu amigo Vicente, aqui. Vamos lá, pessoal, fazer um... Tem umas perguntas. Vou ver aqui as perguntas. Vamos lá, vamos esperar. Mas é essa transformação que nós buscamos nesse horário de vigiar, nessa busca constante de estarmos em conexão com as coisas que são necessárias para essa nossa transformação. É importante que a gente possa construir, né, reconstruir esse nosso eu interior, né, amortecer esse ego, essa vaidade, esse egoísmo que nos coloca em contradição com a nossa fala, com o nosso comportamento. A gente não tem que estar sofrendo a esmo. O sofrimento ele vem não para nos penalizar, mas sim para nos ensinar a nos reconduzir para o caminho do amor, para o caminho que nos leva à paz. Mas é preciso ser feito um questionamento diário a respeito dos nossos posturamentos, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, principalmente naquilo que nós falamos, naquilo que eu falo para o outro. Não adianta eu ser, eu falar de amor, mas se eu não amo, né? A gente tem que realmente fazer uma conexão, construir os laços daquilo que eu jogo no mundo e aquilo que eu sinto no mundo e o que eu projeto através do meu comportamento. Tem muita gente que anda em decorrência das suas conveniências. Se ele for educado comigo, eu vou ser educado com ele. Se ele me amar, eu vou amar. Mas se ele me odiar, eu vou odiá-lo. Mas se ele me machucar, eu vou machucá-lo. Não é isso. Isso não é ser uma pessoa transformada, não é ser uma pessoa em conexão com a paz, com as virtudes. Isso é uma pessoa reativa ao mundo. Pronto, tem aqui, ó. O Neto diz assim, muito difícil essa temática, configurar a vida com a realidade sem se contaminar com o meio, é um caminho cheio de altos e baixos. É preciso não desistir,
Deus é a espiritualidade e a espiritualidade não desiste de nós, com certeza. E é importante também a gente também não fazer uma autocobrança excessiva a respeito do nosso comportamento. Eu sei que a gente tem que procurar ser melhor a cada dia, a cada momento, a cada instante. Mas nós somos ainda seres em um processo de evolução. Esse plano que nós estamos imersos é um plano de provas e expiação. No passado, nós margeamos o primitivismo das nossas relações. Hoje a gente tem a expiação como algo de refazimento daquilo que não foi tão legal, do equívoco que eu cometi, fazer o bem para consertar o equívoco que eu cometi. Isso é expiar. Nós temos a oportunidade de reconstrução, de reconduzir a nossa vida. Agora, lógico que se eu me cobrar demais, eu vou me frustrar, porque essa transformação é uma transformação paulatina, é uma transformação de passos a passo. Mas eu tenho que dar os passos. Eu não posso dar saltos, eu tenho que dar passos. Porque esses saltos são perigosos. Perigosos porque a gente pode se frustrar no meio desses saltos. É necessário que esse desenvolvimento, que esse amadurecimento emocional e espiritual, ele possa ser um amadurecimento gradativo, que possa ser constante. Mas a cobrança, a autocobrança, ela é muito prejudicial também para nós. Mas a gente também não pode não estar nos questionando. Outra pergunta aqui. A Regina. Peraí, tem outras aqui. O Charles. Tem outra aqui na frente. Tem o Joel Teca, né? Tenho procurado me aprofundar cada vez mais no estudo da doutrina e por praticar dia a dia, mas a prática é bem mais difícil, é sempre mais difícil. A gente colocar em prática aquilo que nós aprendemos no estudo, colocarmos em prática as vivências que nós temos dentro da casa espírita, porque todo mundo dentro da casa espírita é amoroso, é piedoso, é generoso, todo mundo, mas quando sai da casa espírita é o grande teste. Nós estamos aqui em faculdade, né? Nós estamos no banco da faculdade espiritual, dentro da casa espírita, mas quando nós saímos, nós vamos colocar em teste tudo aquilo que nós estudamos, vivenciamos, juntamente com os nossos irmãos, os nossos amigos que estão ali aprendendo juntamente conosco. Não é fácil, existirão quedas, existirão tropeços, mas o que é importante nesse processo, nesse caminhar cheio de tropeços e quedas? É importante levantar sempre, erguer a cabeça e acreditar em si, que essa transformação, ela acontece, ela é necessária e ela vai te trazer frutos muito proveitosos na tua vida. É continuar. A gente não pode desistir de ser melhor. A gente não pode desistir de transformar a nossa realidade, uma realidade muito mais acessível para nós, porque tem muita gente que não conhece a si mesmo. E nesse alto mergulho, né, que a doutrina espírita nos faz fazer, essa introspecção de si, esse conhecer de si, a gente vai ver que a gente ainda tem muito ainda que andar, muito ainda que estudar e muito ainda que pôr em prática. O Charles aqui, eu acho que o autoconhecimento nos ajuda a identificar nossas imperfeições e nos dar um norte para melhorarmos. O autoconhecimento é a grande chave para que a gente possa abrir aquelas portas que nós achávamos que eram intransponíveis. Quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a entender um pouco mais o que eu sinto, como eu me manifesto a respeito de algumas situações externas, né? Quando alguém me contraria, quando alguém me trai a confiança, quando alguém me provoca, enfim. E como eu me comporto a respeito disso? Quando eu começo a me conhecer, eu controlo os meus instintos
que são instintos de replicar aquilo que eu sinto do outro. Aliás, o que eu recebo do outro. Então, eu começo, por me conhecer, eu começo a entender que eu posso não entrar naquela vibração de ódio, não entrar naquela vibração de raiva, porque eu me conheço. Então, é a chave que faz com que a gente abra portas para que a gente possa descobrir muito mais de nós. Então, o autoconhecimento é a chave para que a gente possa acessar o nosso eu e começar a não reagir com o mundo, começar a reagir diferente do que o mundo quer que a gente reaja. O insulto, ele não se comunica, o ódio não comunica-se com o ódio. O ódio replica o ódio. O que comunica, o que corta essa vibração é a compreensão, é o amor. A partir do momento que esses dois se encontram, o ódio e o amor é como um solvente que desmancha todo o ódio. E aí se existe aí uma possibilidade de transformação. Agora, ódio com ódio, um replica o outro. Não existe comunicação. Mas a autodescoberta, a autorreflexão, o teu conhecimento, né, desse teu mergulho em si, é que vai fazer com que você possa realmente galgar um avanço, né, um avanço muito mais controlável. Eu me controlo, eu não estou sendo aquele reativo. Se eu sou uma pessoa pacífica, porque eu já entendo como eu sinto e eu não preciso replicar esse ódio do outro. Eu posso, em vez do ódio, entregar o amor para ele. Aqui, às vezes estamos e não conseguimos. Chat, eu não sei. Regina e Milton Paiva. Muitas vezes é tão difícil calar, tão difícil acolher, onde é diferente o que esperamos, realmente é difícil. Porque sabe o que acontece, Regina? Regina, é porque nós esperamos muito do outro. Nós esperamos que o outro seja tudo aquilo que ele diz que ele é. Nem tudo que as pessoas dizem que são, elas são. Você tira por você. Nós, quando estamos num primeiro encontro, ou quando nós nos aproximamos de pessoas que nós não conhecemos, sempre a gente vai falar coisas que nem sempre são aquilo que a gente está falando. Mas a gente não pode querer que essas pessoas elas sejam tão francas se elas nem se conhecem. Se elas são tão verdadeiras se elas nem se conhecem, elas nem conhecem essa verdade interna delas. Então nós cobramos muito do outro. A partir do momento que a gente não cobrar tanto do outro, a gente não vai se decepcionar. A gente vai começar a compreender que o outro também falha e que nós também falhamos. E aí nós vamos trilhar os caminhos juntos, compreendendo a falha do outro, né? Mas sempre se perdoando, sempre pedindo ao outro apoio, né? Porque é necessário esse caminhar em conjunto, é necessário essa caminhada não individual, mas uma caminhada de várias pessoas, porque é muito mais fácil a gente suportar os intempéries da vida, os percalços, os bloqueios, quando a gente está com outras pessoas, quando a gente tem amigos, quando a gente tem familiares, quando nós temos pessoas que nos auxiliam, é muito mais fácil passar a tormenta, passar a tempestade, passar esses obstáculos. É muito mais fácil. O meu amigo Vicente, saudade de você, viu, Vicente? Vicente Fabiano, onde sinto-me falho são nos momentos de irritação. Tenho me policiado para não revidar e buscar sentimentos nobres. Não desejar ao próximo que não quero para mim. Não é fácil, realmente não é fácil. Isso não acontece só com você não, meu querido. Acontece comigo também, eu acredito que muitos aí também acontece. São os momentos que nós estamos aí. Tem dia que a gente acorda assim, dando choque, né? Tem dia que não tá legal. Enfim, esse autoconhecimento, viu, Vicente? É saber quando você não está num dia tão legal
que você tem que começar a se afastar dessas situações que podem causar essas irritações em você. Quando você se percebe, hoje eu não estou legal para discutir certos assuntos, então não discuta. Eu não estou legal para bater aquele papo com fulano ou beltrano, não bata o papo. Mude o foco da conversa. Se perceba, se descubra, veja em você onde você pode tirar, o que você pode tirar de melhor até nesses momentos de irritação. É fácil? Não é fácil. Tem horas que a gente é dono da verdade, a gente quer vomitar a verdade. E verdade não se vomita. Mas nós temos aí uma mania de sermos os mais francos e os mais verdadeiros nesses momentos mais impróprios. E as verdades, muitas vezes, eu sempre disse que a verdade é um diamante, é precioso, mas se eu jogo a verdade na cara de alguém, eu vou machucar. É como um diamante de 1 quilo, se eu jogar um diamante no rosto de alguém, vai machucar. Se eu envelopar esse diamante com veludo, em vez de jogar na cara, eu entregar com carinho, com amor. É difícil nos momentos de irritação fazer isso, mas a gente vai se descobrindo e a gente vai vendo que a gente pode estar se esquivando desses choques, desses conflitos ou confrontos com algumas pessoas, e principalmente aquelas pessoas que nós amamos. A gente está dizendo que se cobra muito, mas não se cobre tanto não, porque você pode se frustrar, né? Não se cobre tanto. Perceba que você ainda é um ser em perfeição. Nós todos faremos o que o Cristo fez. Seremos anjos, seremos Cristos um dia. Mas agora não é o momento. O momento é de a gente fazer a reflexão e entender que o processo demanda tempo. Não se cobre, não cobre perfeição absoluta, porque nós não somos ainda, nós não temos a capacidade de sermos perfeitos de maneira absoluta ainda. Mas se questione, é fundamental o questionamento. Aqui a Mari, tem coisas que eu não consigo esquecer e isso me deixa sem chão e chego a não perdoar por ser assim. Não perdoar por ser assim. Porque o que é que acontece? Aí trazendo para a reflexão de hoje. Senhor, eu falo de amor, eu falo de paz, mas na hora que pisa nos meus calos, esse amor e essa paz, eles não aparecem. Falar de amor e falar de paz, falar de coisas boas, de virtudes, é muito bom quando a gente pode exercê-las. Então comece a se observar. Tem coisas que você não consegue esquecer porque o perdão está difícil. Você tem que falar de perdão mesmo. Embora que você não consiga exercer esse perdão, vai chegar um momento de tanto você falar, você vai começar a exercer. Então, fale. Tem uma frase que diz assim, fale mais de Deus, fale menos de você e não fale nada de ninguém. Né? Então, assim, é uma autoindução. Comece a ver as pessoas como você. Você tem falhas. Você, em alguns momentos, você não consegue ser aquilo que você diz que é. Você não consegue se colocar de maneira perfeita em tudo que você pretende fazer. Veja que as pessoas também são assim. A gente não pode ser permissivo, mas a gente tem que ser um pouco tolerante com algumas falhas. Falhas que, inclusive, são falhas iguais às nossas, para que a gente possa poder conviver com essas pessoas. Porque o perdão advém da compreensão. Se eu compreendo, eu consigo te perdoar. Mas se eu não te compreendo, eu não aceito as tuas falhas, os teus equívocos, eu não vou te perdoar. Mas se coloque na posição do outro e se perceba fazendo aquilo que ele faz. Será que você também não iria querer receber um perdão? Se coloque, se perceba assim. Regina, a gente não pode desistir de ser melhor nunca. A gente tem que sempre ser melhor do que nós somos no hoje. O amanhã ele existe para que a gente possa olhar para o passado e dizer assim, hoje eu sou melhor.
E quantas vezes nós já nos olhamos assim? Tem gente que já sofreu aí por coisas na vida, que olha para o passado e diz, nossa, eu sofri por aquilo e hoje eu não sofro mais. Porque você se transformou numa pessoa melhor, uma pessoa mais forte, mais resiliente. Então o amanhã ele serve para que a gente possa refletir o ontem, não trazer o ontem para o hoje, mas esse futuro que se aproxima, quando nós estivermos nele, que vai ser o hoje, a gente vai começar a refletir o passado e dizer assim, hoje eu sou melhor do que eu fui no passado. Muitas vezes a gente já esteve nessa situação. A gente superou dificuldades, a gente ultrapassou barreiras. E a vida é assim. A Dulcimédia. Os tropeços fazem parte da evolução de cada um. A paciência pode dar uma alavanca nesse processo, com certeza. Paciência. A paciência não quer dizer omissão. Eu sou paciente, mas eu não sou omisso. Eu entendo, eu te respeito, eu sou prudente na minha fala, eu fico até mais calado, mas eu também me manifesto. Mas eu espero o momento propício para que eu possa me manifestar. Porque eu já me conheço e eu começo a exercer essa paciência na minha vida porque eu já me conheço. Quantas pessoas... Eu conheço um senhor e era super impaciente, mas ele começou a se buscar, começou a observar essa sua impaciência e percebeu que ele estava se envenenando com essa impaciência, com essa agitação. E ele disse, eu vou parar um pouco mais, deixar as coisas acontecer sem ser omisso, para que eu possa tomar as melhores decisões, com a minha paciência. E essa pessoa hoje está muito mais feliz. Então assim, a gente pode ser também paciente. A gente tem que só querer. Esse querer é que vai fazer com que a gente possa se transformar em uma pessoa intolerante, uma pessoa totalmente tolerante, uma pessoa paciente, uma pessoa que pode ser uma pessoa mais pacífica e mais humilde, enfim. São transformações que dependem só de nós. O Rony Monteiro, sei que erro por ficar com raiva quando vejo as pessoas próximas serem ingratas com outras pessoas e serem mais atenciosas com quem fez bem menos. Rony, realmente é difícil, mas está muito no crivo do teu valor, entendeu? Nós colocamos valor em algumas coisas que outras pessoas não colocam. E muita gente, por cobrar demais o outro, por esse crivo de valor, vai fazer com que esse outro possa, para ele, ser um ingrato. Poxa, o fulano de tal recebeu isso, teve uma boa atenção do Beltrano, e o outro que o maltratou, nem tratou ele de forma educada, ele foi mais gentil e ele foi grosseiro com o outro. E são os valores de cada um, né? Tem gente que não consegue valorizar a educação, tem gente que não consegue valorizar o auxílio do outro, mas quando nós ajudamos sem querer nada em troca, a gente não sofre por isso. Mas, infelizmente, nós ainda estamos muito do escambo dos sentimentos, né? Eu te fiz aquilo lá, eu fiz esse gesto de amor, eu quero também um gesto de amor. Eu cobro do outro isso. A toda hora. Nós cobramos dos filhos, nós cobramos dos nossos pais, nós cobramos dos nossos amigos e cobramos de pessoas que também não conhecemos. Mas a partir do momento quando você fizer sem querer algo em troca, você não vai sofrer mais e nem vai ver pessoas sofrendo, né? Aliás, não é que ver pessoas sofrendo. Você não vai sofrer mais essas situações porque você fez porque se sentiu bem em fazer. Você não está querendo outro retorno. Mas isso é difícil. É difícil. Eu falo isso porque normalmente a gente quando ama, né, quando nós temos filhos, eu tenho 3 filhas, a gente quer, lógico, o retorno, a gente quer carinho delas.
mas é uma coisa que a gente está se trabalhando, né? Esse trabalho do entregar, porque quando se dá, recebe mais do que entrega. Se a gente olhar nessa perspectiva, a gente vai viver uma vida muito mais feliz, né? Porque a gente não vai estar esperando que o outro te dê aquilo que tu já deu para ele de bom grado, de coração, né? Então, não esperar do outro. Se a gente esperar das pessoas, a gente realmente vai se frustrar e vai achar que elas são pessoas ingratas. A boa sintonia, a Dulciméia falou, boa sintonia sempre deve prevalecer, formar sempre uma egrégora de fluidos, pensamentos bons, de amor e de luz. Isso mesmo. São energias que nós dispersamos, né? São energias que nós emitimos. Essas energias dependem muito, mas dependem muito de uma sintonia que nós construímos a respeito daquilo que nós acreditamos. São as nossas crenças, os nossos valores, né? São as virtudes que são muito emblemáticas na nossa vida, que nos fazem emanar essas boas energias. E essas energias fazem com que o ambiente, né, se transforme em um ambiente agradável, que é a chamada egrégora, né? São energias que são emitidas através das nossas boas vibrações. Mas a gente tem que se buscar, né? A gente tem que se buscar e buscar o nosso melhor para ser emanado para o mundo, para construir essa egrégora, essa energia pacificante nos ambientes, nos locais onde nós estamos frequentando ou iremos estar. É muito importante isso. Mentaliza, coisa boa, começa a sentir e começa a exercer. A minha amiga Eliane, a minha amiga Santinha está aí. Boa noite, minha parceira. A Valesca disse assim, verdade, tem dias que nem a gente aguenta a gente. Tem dias, né, Vanessa? Tem dias, Vanessa, que tá difícil a gente até se olhar no espelho, né? E a gente tá com raiva de tudo, sem ter motivo para estar com raiva, mas são momentos na nossa vida. Nós não somos essas pessoas que a gente se vê com raiva no espelho. Nós oscilamos, a nossa vida é uma verdadeira oscilação. E a vida é cheia de altos e baixos mesmo. A gente só tem que se perceber nesses picos da vida, lá em cima ou lá embaixo, e se perceber que você não é nenhum dos dois. Você transita nesses dois momentos. Só que nesses momentos de transição você tem que manter uma energia boa para que você não se machuque nem machuque os outros. Quando eu estou muito eufórico, quando eu estou impaciente, que eu me controle a minha ansiedade, a minha impaciência, para não machucar as pessoas. E quando eu estou também muito depressivo, muito mal, para que eu também não possa me machucar com aquilo que eu recebo dos outros. Então a gente tem que começar a entender qual essa linha tênue que a gente tem que compreender ao nível de não nos machucar e nem machucar as pessoas que estão em nossa parte. Mas nós somos assim mesmo, sabe? Tem dias que é difícil, eu acordo muito de bom humor, mas tem dias que eu acordo assim diferente, né? Mas eu já me conheço um pouquinho, aí eu já não converso tanto certos assuntos que irão me provocar uma raiva, enfim. Aí a gente vai saindo e a gente vai voltando à normalidade das nossas ações, dos nossos sentimentos. A Eurilanda diz, quando isso ocorre, paremos, respiramos e oremos. Mas, amiga, tem hora que não dá para parar, não tem hora que dá, não tem hora que, aliás, não tem hora, tem momentos que não dá para parar, né? É se conhecer mesmo, né? Se conhecer. Cada um deve construir um dispositivozinho. Eu muitas vezes mudo o foco da conversa, ou eu mudo o foco daquilo que eu estou vendo. Isso tem dado muito resultado, mas para cada um tem gente que respira, conta de 1 até 10, tem gente que conta de 1 até 30, enfim, a gente tem que se conhecer para a gente evitar de estar falando aquilo
que muitas vezes não coincide com o nosso sentimento. Tem gente que fala de amor e não ama, mas tem gente que fala de ódio e está com o coração cheio de amor e é interpretado de forma diferente. Então, quando eu estou com raiva, poxa, eu tenho que calar um pouco para não jogar até certas coisas que não estão fazendo uma conexão com o meu sentimento. Às vezes são palavras soltas que machucam outras pessoas. A gente só tem que se conhecer. E se conhecer é viver, é estar vivendo, né? E se observar. Qual a idade de uma criança ou pré-adolescente seria, de alguma forma, inimputável essa ausência de sentimento no clamor, Senhor, Senhor? Não, essa questão da criança, né? A criança é um ser ainda em descoberta, nós ainda estamos nos descobrindo, a criança muito mais. A criança, ela nos olha, nós que somos pais, ela nos olha como os grandes exemplos. Nós como os grandes tutores, os encaminhadores da felicidade delas naquele instante. Então, assim, quando a criança ela fala uma coisa e age de outra forma, ela também, como você, está se descobrindo, né? Mas as crianças são muito mais verdadeiras do que nós. As crianças, quando falam realmente o que estão sentindo, é porque estão sentindo. É muito difícil você pegar uma criança mentindo, né? Um adolescente já não. Um adolescente já começa a ter já as vivências e tal. Mas uma criança não. A criança ela exterioriza o seu sentimento através da sua fala. Nós ainda somos muito... nos colocamos muito em penumbras, né? A gente não quer se revelar, porque a gente acha que se a gente falar tudo o que a gente pensa, a gente vai ser mal interpretado, ou como bobo, ou como tolo, enfim. São pensamentos equivocados, né? Mas a gente tem muito isso. O mundo nos força, em alguns momentos, a pensar assim, né? A Aureliana falando do auto-perdão. Realmente o auto-perdão é muito importante. Porque se a gente não se perdoar, a gente não vai caminhar. A gente vai estar estagnado. Quando eu não perdoo o outro, eu estou paralisado naquele sofrimento, naquele momento em reflexão mesmo. Eu não estou parado, estou na monoideia, né? Eu tenho que expandir isso. Eu tenho que ir para a metanoia e expandir essa percepção a respeito do outro quando eu perdoo. Porque quando eu perdoo e quando eu me perdoo também, eu sigo, eu caminho. Eu não fico paralisado no sofrimento. A Sandra disse que está amando a live. Eu também. Como é importante enxergarmos o quanto melhoramos. É essencial, Vanessa. Porque nos encoraja. A partir do momento que você começa a se perceber melhorando, você quer melhorar mais e mais e mais. É um encorajamento. Quando você faz uma ação e essa ação te mostra que você é muito mais forte do que você pensava em ser, você quer continuar a exercer essa ação. E aí vai, né? Você vai progredindo, vai progredindo, vai progredindo. Mas é muito importante a gente enxergar o quanto nós estamos melhorando. Com certeza. Pessoal, faltam 6 minutinhos para a gente terminar. Eu vou responder aqui mais algumas, né? E tá bem bacana, muita pergunta. A Jaqueline, tenho sofrido muito em querer resolver um problema do outro. Muitas vezes não consigo resolver nem o meu, mas quero ajudar o outro a resolver o seu. A gente tem que entender só os limites de atuação. Quando nós não conseguimos transformar, e normalmente nós não transformamos ninguém, a gente pode ajudar, a gente pode servir, mas a gente não transforma as pessoas. Mas a gente também tem que entender o limite de aceitação dessa ajuda. Quando o outro a gente está disposto a ajudar, mas o outro não está no momento para querer a nossa ajuda também. A gente tem que respeitá-lo. E a gente pode ajudá-lo de uma outra forma. Para pensar em como é que eu posso ajudá-lo e também me ajudar. Porque se eu não ajudar o outro, aliás, se eu não me ajudar nesses momentos em que eu estou passando dificuldades, momentos críticos que todos nós passamos, a gente não vai ter nem cabeça para ajudar o nosso semelhante, nosso irmão.
A gente tem que olhar, se harmonizar e também a gente pode se organizar ajudando o outro, né? Dentro das suas circunstâncias, dentro do limite de atuação que ele quer que você o ajude. É muito mais do bom senso, de uma percepção a respeito de si e a respeito do outro que você vai fazer com que a tua ação seja uma melhor ação, não só para você, mas principalmente para a pessoa que está recebendo o teu auxílio. O Beto, é difícil viver na paz com quem quer nos massacrar. É difícil. É difícil, mas tem uma historiazinha do bambu e do carvalho, sabe, Beto? A gente tem que ser flexível com a vida, porque existem alguns tormentos na vida, alguns ciclones que nos mexem. Quando a gente é muito rígido nos nossos pensamentos, naquilo que a gente acha que é verdade, sabe? São verdades inquebráveis, né? Enfim, a gente está muito orgulhoso de si, é como se a gente fosse um carvalho muito forte, com raízes muito frondosas, mas quando vem um ciclone, né, esse carvalho é arrancado com raiz e tudo, porque ele não é flexível. Já o bambu, a raiz dele é muito, não dá para comparar com a raiz do carvalho. Mas quando o ciclone vem, o bambu se verga, deixa o ciclone passar e ele volta, porque ele é flexível, ele é resiliente, né? Ele não se deixa moldar, ele deixa a tormenta passar e volta para o momento. Então, muitas vezes, se tornar inatingível as ofensas é muito mais interessante do que replicar essas ofensas. O cara quer me massacrar todo mundo, se afasta dele, se esquiva. Não, você não é obrigado a conviver com pessoa que te ofende, te machuca. Se afasta. Fabiano, não dá para afastar o convívio com a pessoa. Então começa a mudar o teu padrão vibracional. Porque só brigam os dois se os dois querem. Ele vai chegar um momento que ele não vai te incomodar com as ofensas que ele joga para ti, porque tu não está absorvendo isso. E aí você vai passar a ter um autocontrole do teu sentimento a respeito dele. É difícil? É muito. É muito. Mas a gente tem que tentar. Se a gente não tentar, a gente vai ficar no mesmo sofrimento. Eu vou responder mais uma pergunta e nós vamos ter que encerrar o nosso evangelho, tá bom? Tem muita pergunta aqui, pessoal. Muita pergunta. Mas eu vou responder aqui. Espera aí. Nossa, eu vou ficar para responder. Eu vou depois responder de maneira escrita, tá bom? A Cleide Maria Cândido. Vive-se melhor sem esperar nada de ninguém. Daí aceita isso que é o chão. Pronto, ela não me perguntou. Vou responder uma pergunta. Realmente você está certa, querida. É importante a gente viver de forma a não exigir nada do outro, né? Pronto, vou responder só mais essa aqui. Vai dar às 9 horas. Ai, ai, ai. O Jaime está dizendo, pergunta aí a Valentina. Valentina é minha filha mais nova. É uma graça. Aqui, a Juliana. Quando você já está envolvido no estresse, amiga, quando você está no estresse já, e quando você se percebe no estresse, sabe o que você tem que fazer? Pelo menos eu faço assim. Quando eu estou no turbilhão do negócio, e eu não me percebi que eu entrei, mas eu me percebi que eu estou nele, aí eu dou uma parada. Eu dou uma parada para não girar com a mesma intensidade que eu entrei. Sabe? Aí eu vou desfocando o processo, pensando em sair dessa discussão, porque eu já sei que essa discussão não vai me trazer nenhum benefício, e aí eu vou me calando mais, eu vou me afastando mais, e não tem, olha, você não perde nada em uma discussão que não é produtiva, você
ficar calado ou apenas até concordar. Vejamos bem, não é concordar com o erro, mas não querer estar na mesma vibração. Sabe, quando você está no estresse já, quando você vê que está, dá uma parada, reflete, para, diz, não quero mais continuar com isso. E aí você vai se encontrando no seu normal e você vai desfocando do conflito e vai sair. Pessoal, foi fantástico, tá bom? Na próxima quinta-feira eu acredito que a gente deva estar batendo mais um outro papo e vamos pedir à espiritualidade que essa pandemia ela passe, que essa vacina ela venha de maneira mais rápida, para que a gente possa voltar aos nossos encontros, para que a gente possa estar de maneira presencial, tendo esses bate-papos bem proveitosos na nossa casa espírita que nós amamos tanto, que é o Grupo Espírita Paulo Estevam, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um excelente final de semana e amanhã a nossa palestra com Sérgio Santiago, tá bem? Um beijo no coração, valeu! Como é que...